Bom dia a todos, eu sou o João Vitor Valadão, um dos integrantes do grupo 9 de MDS, que ficamos responsáveis pelo aplicativo Med Assistant. Essa é a minha equipe, o que sobrou dela, e ela é composta pelo Gabriel Avelino, Ítalo Serra e eu, João Vitor. E eu fiquei com o papel de Scrum Master nessa segunda etapa. O problema que a gente escolheu foi como a gente podia ajudar as pessoas que fazem uso frequente de algum medicamento. E pode passar. E a maneira que a gente encontrou para ajudar foi em relação aos horários perdidos. Seja pelo excesso de medicamento e assim ficarem mal formatados, ou as distrações e correrias. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do projeto. A gente usou o Flutter, que é esse DK multiplataforma da Google, e ele funciona com o Dart, que é uma linguagem integrada no Flutter. E pode passar? O Flutter, ele trabalha em árvores de widgets. Então, seu desenvolvimento ele lembra um pouco o JavaScript, que ele trabalha bastante com a ideia de descendentes, né? Que é os children e os child, que mostra quais elementos estão inclusos em cada função, qual elemento é descendente daquela função. Pode passar. O nosso código em si, ele ficou dividido em uma pasta com as... Uma pasta vai conter as telas da aplicação dentro da nossa biblioteca, e ele vai ter 4 arquivos globais. Globais, por assim dizer, são arquivos que não pertencem a nenhuma das telas. Eles são necessários para o funcionamento da aplicação em si. E ele tem esse arquivo para armazenar os testes unitários que a gente fez. Pode passar? Ah, volta lá, por favor, Avelino. A, a, a main, ela é um arquivo que vai iniciar nosso código e ela também vai inicializar alguns plugins que a gente precisou. A constantes também não tem muito segredo, foi só um arquivo que a gente nomeou para definir algumas combinações de cores e alguns valores que a gente vai usando ao longo da aplicação para definir margem e essas coisas. Pode passar agora. Esse é o banco de dados. O banco de dados que a gente está usando é o MySQL. Aí, aqui na direita, a gente definiu uma classe alarminfo e os seus atributos, né? Abaixo a gente tem duas funções. Elas são para traduzir para JSON e o caminho inverso. Porque o banco de dados que a gente está usando, ele funciona em JSON e a gente integrou ele no próprio Flutter. Então, a primeira função, ela vai, sempre que a gente precisar enviar algum arquivo para o banco de dados, antes ele vai transformar para JSON, e o segundo é sempre que a gente precisar receber algum arquivo, ele converte de JSON para o tipo, né? Para o tipo de cada variável. E na esquerda a gente tem a função do banco de dados, que antes dela tem uma função que verifica se ele foi inicializado. Se ele não for, ele chama essa função. O banco de dados vai criar esse table alarm, que vai ser nossa variável banco de dados, e ele funciona em colunas. Então, cada coluna ele vai salvar a variável do alarme info. Nessa função, a gente também criou algumas funções básicas de inserir, deletar, retornar os alarmes, retornar um alarme específico, e ela é o que é o banco de dados da nossa aplicação. Pode passar. Essa é a barra de navegação, é a última função global que a gente tem. Ela funciona, a base dela é essa variável currentIndex, que ela nada mais é que essa barra inferior da aplicação, que quando selecionado um dos 4 ícones, esse index vai receber um número, e esse número vai retornar a posição da lista chamando aquela página. Essa é a página que a função main chama, é a primeira página chamada pela função main na aplicação. Ela começa com index 0 para retornar a página home. Pode passar. Assim ficou a divisão, esse é o arquivo das telas. Cada arquivo das telas tem um arquivo com o mesmo nome da pasta. Ele é como se fosse a main daquela tela. Ele vai servir para a gente compilar numa área segura entre a app bar e a bottom navigation bar, né?
que aí a gente sempre vai codar naquele espaço e nunca vai alterar o layout da página. Essa função, dentro dos componentes, vai ter uma função body, que ela é o arquivo que vai organizar todos os outros componentes que são pertencentes àquela página. Então, o body vai chamar todos esses outros arquivos que estão aí e vai organizar e disponibilizar a página final. Pode passar. Essa é a página de notificações, ela está dentro de screens em medicações. Ela devia ser tratada como uma página global. Por ela não ser tratada como uma página global, a gente teve que inicializar esses plugins na main. E ela é a página que a gente cadastra e define um horário para que ela recebe o horário que a notificação vai ser ativada. Pode passar? E essa é a página do calendário. Ela, ali na parte inferior, ela tem esse botão de mais, que é para adicionar. Ele vai pegar a última medicação cadastrada no dia selecionado pelo usuário e ele vai adicionar ali, como se o usuário tivesse acabado de tomar aquela medicação. Pode passar. Esse é o diagrama final da nossa estrutura, que mostra certinho como tá os 4 arquivos globais de constante do banco de dados da main e a barra de navegação, as telas, e elas são 4 telas de configuração, histórico e home. Cada uma das telas vai ter a sua main com o mesmo nome, o mesmo arquivo, né? Mesmo arquivo .dash igual ao nome da pasta, e elas vão chamar o body e o body chama os respectivos componentes. Pode passar. Desde a release 1, a gente ajustou as documentações que faltavam para deixar tudo preparado para começar a implementação de fato e dedicar 100% do foco nela. Ali a gente também começou a aprender sobre o GitHub Actions para tentar entender como que funciona, que é esses novos conhecimentos acerca da tecnologia, para ver como a gente pode usar de forma adequada para otimizar os resultados de testes. E a gente também fez a integração com o ZenHub. Pode passar. Bom, na gestão de equipe aí, desse release 1 ficou um pouco mais difícil, né? Porque sobrou só nós 3, então a gente separou assim, o Valdão cuidava da parte da tela de medicações, o Avelino ele cuidou da parte do calendário, do histórico, e eu fiquei com a parte de configurações. Pode passar. Aqui é um quadro de conhecimento para ver o nosso progresso, desde a Sprint 1 até a Sprint 13. Como que foi, como que a gente começou e como a gente terminou no decorrer da disciplina. Aí ali tem o Git, que a gente entendia pouco, ou bom, normal ou bom, o Flutter, que o Valadão tinha um conhecimento básico e eu não conhecia também. O SQLite, que ninguém tinha nenhuma noção de como funcionava. O Android Studio, que eu e a Evelyn sabia como mexer. E o App Mobile também, que a gente não tinha ideia de como mexer. Mas no final a gente conseguiu, no decorrer a gente conseguiu aprender tudo e fazer tudo direitinho. Pode passar. Tá, o nosso Velocity, nessa Release 2, a gente determinou uma meta de 200 pontos para todos os sprints. E só que cada integrante ele era responsável pela pontuação, pelo tópico que ele estava mexendo, pelo arquivo que ele estava trabalhando. Pode passar. Agora ele fala do planejamento contra a realidade, né? Pode passar. Bom, aqui no EAP, durante a Release 1, nosso foco a gente deu um foco priorizou a documentação e padronizar tudo. A gente criou uma área de trabalho para isso. E aqui na Release 2 a gente já começou a implementação, a gente criou o GitHub Actions para otimizar os testes e terminar as funcionalidades principais.
Bom, nas funcionalidades a gente conseguiu implementar quase todas. A que ficou faltando foi alterar os dados da medicação cadastrada. Mas tudo ocorreu bem, tirando esse fato, né? A gente está conseguindo cadastrar a medicação, visualizar se a gente tomou ou não tomou no calendário, ver as medicações que a gente tomou no calendário. A gente está conseguindo abrir as configurações e configurar o aplicativo. A home ela tá tudo certinho, ela tá aparecendo no relógio. A gente está informando os comandos não reconhecidos. A gente está conseguindo visualizar tudo pelo aplicativo. E tá tudo certo, pode passar. Bom, o que a gente fez bem em MDS? Bom, a gente teve, nessa Release 2 a gente teve reuniões semanais. A gente se encontrava e debatia sobre o próximo sprint, o que, que precisava ser feito, o que, que faltou, como melhorar. A gente conseguiu dividir a nossa, nossos trabalhos, né? Cada um, o foco de cada um. A gente teve o compartilhamento de código foi bem, os testes unitários a gente conseguiu fazer direito, a distribuição de funções e pelo menos eu tive um pouco de dificuldade no início, então o Valdão ele sempre estava disposto para me ajudar e isso foi bom. E aí, os testes de arquitetura também ocorreram certo, mas o que ficou faltando para a gente, o que não deu certo, foi aqui a gente não tinha horário de trabalho definido, a gente não definiu certinho, separar um dia da semana. Era, devido a gente estar com outras matérias, então a gente não conseguia definir certo. A gente via onde tinha vaga e fazia o que precisava ser feito. Ah, a maioria dos membros teve mais de uma função, isso foi ruim porque não deu para trabalhar do jeito que a gente gostaria ou deveria. Ah, a gente não conseguiu trabalhar muito bem com o Adobe XP porque ele não funcionou como a gente esperava e os testes implementados apontava vários erros para o código base. Os actions itens que a gente usou foi o Jitsumeet, o Discord, o GitHub, o Flutter Test, o GitHub Actions e o Adobe XD. Pode passar. Essa foi a nossa apresentação e agora o Avelino ele vai apresentar como ficou o aplicativo. Boa noite, professora, tudo bom? Eu sou o Gabriel Avelino e estou encarregado de apresentar a parte da aplicação do programa, dele funcionando normalmente no Android. A nossa aplicação foi feita para apenas Android. Aqui, como vocês podem ver, com licença, é o ícone do nosso aplicativo, Media Assistance, e vamos iniciar. Aqui, estamos na página principal do aplicativo, que é a página Home. Ela é apenas uma página de inicialização, que mostra o horário, apenas para deixar o visual agradável para o cliente. Essa aqui é a página de medicações. A página de medicações é praticamente o corpo do nosso aplicativo. Ela cadastra o remédio que o cliente quer, ela deleta e escolhe qual o remédio fica ativo. Aqui eu vou criar agora uma medicação. Por exemplo, se pegamos um Rivotril. De quantidades, uma pílula, em duração de 2 semanas, que a gente vai tomar essa medicação. Aqui esse botão serve para definir um horário que esse remédio vai ser tomado. A gente vai definir para tomar esse remédio, vamos supor, como o meu relógio ele é feito pelo Android Studio, o celular, ele não fica atualizado no tempo real. Então, ele está 2 horas da manhã. Vamos botar 12h55, ok? Aqui define o dia que o remédio vai ser tomado. Vamos botar para tomar tanto terça quanto quinta-feira, ok? Salvamos. Agora, o remédio foi salvo aqui. Ele vai aparecer com uma mensagem que nisso aqui que foi cadastrado anteriormente, que é um Dramin, uma pílula, foi cadastrado 4 minutos atrás, que é isso aqui, 12h45. Aqui temos o calendário do nosso programa e ele mostra os remédios salvos e remédios tomados, né? Ele mostra os eventos que aconteceram durante essa tomada desse remédio.
que podemos ver que foi cadastrado o amoxicilina e o Dramin, tanto terça-feira quanto quinta-feira, que é o Dramin no caso. Aqui temos amoxicilina e Dramin. Como não pode ver, não está aparecendo o Rivotril ainda, porque não foi salvo. E salvamos ele, pronto. Apareceu terça-feira. Rivotril, Dramin e amoxicilina. São 6 remédios a serem tomados. Aqui essa cor laranja é o dia de hoje e a cor que está marcada, selecionada, é o Select Day, que fica azul. E aqui mudamos as funcionalidades do mês. Aqui vimos por semana, por mês e por 2 semanas, que seria o mês inteiro. Aqui possuímos a página Configurações, que com o devido tempo que a gente não teve para a implementação, devido à saída de muitos membros do nosso grupo, não conseguimos implementar completamente essa página ainda. Porém, a gente pretende ainda terminar esse aplicativo no futuro, depois da matéria. Aqui temos apenas algumas funcionalidades funcionando, que é os toques que a gente escolhe, que no caso, esse aqui seria o Drama Total, a música de abertura da melhor série animada, que esse aqui é o som do alarme que vai tocar na hora que apitar que você tem que tomar um remédio, que nem esse aqui. Aqui seria 2 músicas selecionadas para o nosso cliente, tipo, mais 2 temas, por exemplo, uma buzina de navio ou uma toque de um relógio normal. Aqui temos um botão de Help que explica sobre algumas funcionalidades do nosso aplicativo, que ajuda como toque no segundo do app bar com o símbolo de uma maleta de remédios e medicações, que seria o app bar. Formar o nome, quantidade de duração e depois a selecione, o botão para definir o horário, recarregar páginas. É bem autoexplicativo essa versão, mostrando a versão do nosso aplicativo, qual foi a última vez que foi atualizada. É bem simples de entender. Os outros botões estão apenas como um layout pronto, já preparado para a nossa equipe, que seria para a implementação, como Option T, Option For, mas sem funcionalidade ainda, mas apenas proveniente. Muito obrigado, professora. Esse foi o nosso programa feito. Pai, mãe, eu estou legal. Penso muito em vocês. Eu sempre quis ser outra.